sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Casalcast. Sintam-se à vontade, me chamo Vitor. E eu sou a Paula. Bem, hoje a gente vai tratar de um assunto aí, né? Imóveis. Eu acredito que imóveis ele é o ouro do mercado, cara. Quem investe em imóveis não vai ficar rico, né? E é um negócio que a conta vai fechar lá na frente. E para falar de imóveis, nada melhor do que o cara do imóveis aqui na região de Belém do Pará. O cara assim que é total referência pra gente, né? Tem um trabalho muito top nas redes sociais. Inclusive, eu comecei a namorá-lo por lá, né? A ver o trabalho dele. Que é isso aí? O bom sentido do namorar, né? E ver o trabalho dele, verificar realmente que é uma pessoa dedicada a entregar qualidade para os seus clientes, e a gente só se conecta com pessoas realmente que carregam isso consigo, né? Então a gente vai gastar agora 15 minutos de tempo para ver o currículo dele. Fala aí, amor. Vamos lá. Carlos Neto é corretor de imóveis e sócio fundador da Imóveis Consultoria Imobiliária. Atualmente é um dos maiores expositores do mercado imobiliário de Belém, com mais de 70 mil seguidores em suas redes sociais. Também é idealizador e palestrante da Imersão para Corretores e foi premiado pelo 2º ano consecutivo como corretor do ano pela revista Negócios e Destaques. Eu acho que acabei, galera. Toma. Seja bem-vindo, Carlos. Muito obrigado pelo convite, né? Eu tô esperando chegar o cara que tu falou que é o referência no mercado. Bem, muito obrigado. Acho que é sempre válido, né, poder trocar essa ideia, fazer essa conexão com pessoas que fazem diferente no mercado, como vocês fazem. E, cara, é um privilégio para mim estar aqui. Agradeço novamente o convite, né? E a gente vai trocar uma ideia bacana sobre imóveis aí. Show de bola. Carlos, eu quero que tu comece falando um pouco sobre a tua vida acadêmica. Tu era o CDF da turma, que você estava na frente, como era que é? Até a Alfa eu era muito bom. Depois que eu aprendi a ler... Lá no Jardim 1, Jardim 2... Enquanto era só para colorir. Enquanto era só de cobrir, era muito bom. Assim, eu nunca fui um aluno excelente, né? Eu sempre fui aquele aluno média, né? Desde o meu ensino fundamental todo, ensino médio também. Na verdade, o ensino médio, eu dei uma piorada em relação aos estudos. Que era para melhorar, eu piorei. Não vou mentir aqui que vai que a minha mãe tá assistindo. Exatamente. Mas eu tenho uma nota que foi 10.2 em redação, que não sei como foi que eu tirei, mas eu tirei essa nota. Inclusive, eu tenho um boletim para provar. Quebrou todos os recordes. A nota mais alta da escola é a minha, até hoje. Mas sim, na minha escola, faculdade também, eu nunca fui aquele aluno assim, nossa, nota 10, nem nada. Eu sempre fui... Não gostava de estudar em casa, nunca gostei de estudar, né? Principalmente matéria de escola. Quando a gente muda um pouquinho, a gente trabalha com o que a gente gosta, a gente estuda às vezes até mesmo por prazer. Sim. Mas na minha vida acadêmica nunca foi aquele cara, CDF e tal. Minha mãe gastou dinheiro pra caramba com cursinho, com um monte de coisa, professor particular, mas não era pra mim, sabe? A vida acadêmica. Tanto que hoje eu trabalho em um outro formato, né? Eu vim da engenharia, não cheguei a formar como engenheiro, mas eu vim da engenharia. Mas eu acredito que muita coisa que escola, faculdade me trouxe, principalmente a questão do networking, que hoje para mim é excelente, né? Eu tive... meu pai conseguiu dar para mim um estudo de qualidade. Então, eu estudei em Santa Catarina, que é uma das melhores... Na época, principalmente, era uma das melhores escolas aqui de Belém. Até hoje está postada como, né? E depois fiz faculdade no Cesup. Então, assim, eu sempre estudei em bons locais. E isso me ajudou muito a ter pessoas próximas a mim que hoje são meu network, né? Sim. E me ajudam muito. Tanto que eu já fiz vendas para eles, etc. Então, eu digo que não me ajudou na parte acadêmica, entre aspas, mas me ajudou em uma outra situação que para mim hoje é fundamental na minha profissão. Top, muito legal. E como foi que tu virou essa chave? Se tu não era o mais inteligente da sala, tirava as melhores notas, como foi que tu conseguiu ter hoje 70 mil seguidores no Instagram? Essa questão mais de o que te levou a empreender. Porque a gente entende que o sistema ele te condiciona para aquela situação. Sim. Eu vou ali fazer um concurso, eu vou exercer uma profissão ali que é dos olhos de todo mundo, um médico, um engenheiro, um advogado, né? E aí a gente vê que hoje você é um corretor imobiliário. Na verdade, você é um vendedor, né? Sim. E assim, tipo, ninguém da família do cara fala assim:
Olha, pega no colo e fala, vai que ser um lindo. vendedor. Como é que foi isso, cara? Entendeu? Pra te ir pra essa área. Tá, eu lembro que quando a gente... Eu morava há muito tempo na Cidade Nova, né? Que é distante aqui do centro de Belém. E meu pai, ele sempre trabalhou aqui no centro. E eu lembro que quando a gente ia pra esperar ele no trabalho dele, meu pai sempre... Assim, é uma das referências pra mim em relação a trabalho, porque era o cara que trabalhou 37 anos e nunca tirou férias, só pra ter uma ideia. Então, é o Júlio. A gente ia, por exemplo, para a empresa onde ele trabalhava, aí aguardava ele sair para a gente ir embora para casa, né? E principalmente quando a gente vinha para médico aqui no centro, etc. Sim. E eu lembro que a gente ficava brincando, eu e meu irmão, né, dentro da sala dele, e tinha algumas outras mesas. E eu sempre via assim, pô, queria ser empresário. Desde muito novo quis ser empresário. Mas eu achava que empresário era aquela questão do glamour, né? Porra, empresário e tal. Mal sabia Mentira, viu? Mal sabia eu. E aí, eu sempre fui nisso. Mas aí, assim, como tu falaste, né? O sistema, ele meio que afunila a gente para algumas situações. Nós somos ensinados desde muito novo que se a gente não estudar, a gente não vai conseguir um bom emprego. Que se a gente não fizer tirar a nota boa, a gente não vai conseguir passar no concurso público. E nunca dão pra gente a oportunidade ou, de repente, a diretriz pra gente ir para um outro caminho. Sim. Né? E eu fui nesse formato. Então, saí da escola, fui para a faculdade, fiz engenharia de produção. Comecei estagiando em uma empresa de engenharia elétrica aqui de Belém. Na época era a maior daqui de Belém, então pude aprender muita coisa lá. Ter uma visão diferente, né, do que era a vida real. Então, ali foi uma escola para mim. Muita coisa que eu aprendi, que eu uso até hoje, veio de lá. E aprendi também uma outra coisa na escola, que aí vai entrar essa parte da rede social. Muita gente fala de inteligência, que inteligência é você tirar boas notas, né? Mas eu acredito que existe uma outra inteligência que faz muito sentido, principalmente na vida de hoje, que é a inteligência social. Sim. E eu sempre fui aquele cara que me dava bem com todo mundo. Eu nunca tive inimizades, nunca tive pessoas que não gostassem de mim. Se não gostava de mim é porque o santo não bateu mesmo, mas eu nunca me desgastei com ninguém. Sim. Né? Então, isso me ajudou bastante. Então, desde do colégio, depois da faculdade, eu sempre fui aquele cara que não ficava limitado ao meu grupo de amigos. Eu sempre conhecia todo mundo da sala, sempre conhecia pessoas das salas diferentes. Tanto que a minha namorada, que a gente tá junto há 11 anos, estudava comigo, só que ela era de outra sala. Sim. Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo, que pelo menos, assim, a gente aprende meio que empiricamente, né? Sim. A se relacionar com outras pessoas. E isso me ajudou bastante, né? Então, eu digo que o que mais me trouxe de resultado, obviamente, a educação também, mas essa parte de educação da inteligência social, para mim, foi fundamental. É Então, legal falar acho sobre que isso, porque eu falei aqui das redes sociais, porque tem uma galera que pensa que é só pegar o seu celular e sair postando aleatoriamente, sem nenhum tipo de estudo, sem nenhum tipo de intencionalidade por trás, e tu vai ali conseguir ter uma comunidade. E a gente sabe hoje que não é dessa forma, né? Para tu ter ali uma comunidade bem atuante no teu Instagram, tu é intencional nisso, tu estuda para fazer isso, para te posicionar dessa forma, inclusive para aumentar ali, né, as tuas vendas e ter mais network, acompanhar mais pessoas, né? Exatamente. E eu acredito que essa forma, né, antes de estudar, porque hoje a gente faz de uma forma mais intencional, mas anteriormente era completamente sem essa intenção. Né? Só que eu sempre tive esse cuidado da forma com que eu falo, para que não machuque outras pessoas. Porque a gente sabe que hoje, principalmente a internet, ela é muito delicada, né? Delicada, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Então eu sempre tive esse formato de comunicação onde eu pudesse atingir todo mundo e que todo mundo pudesse se sentir incluído. Mesmo aquelas pessoas que dizem... Tem muitos comentários, inclusive, nas minhas redes sociais, cara, não tem um centavo, mas eu vejo teu vídeo até o final porque é legal, eu gosto de ver. Sim. Então, foi sempre esse cuidado, sabe? É mais uma forma de apresentar mesmo, de dar essa experiência que a maioria das pessoas, de fato, não tem. Né? Hoje, como eu trabalho muito com o mercado de alto padrão, a maioria das pessoas não vai ter esse acesso que hoje eu tenho dentro de alguns imóveis. E é legal ver. Então, eu trago esse formato, né? De, apresentar para a galera esse tipo de imóvel que provavelmente vai ver 1, 2 vezes na vida, talvez. E o cara consegue ver no celular dele, na casa dele, de onde ele estiver.
de uma forma bem imersiva. Então é mais ou menos esse O formato. Canelo traz a até gente, referências antes de assim, dormir, né, eu e o pra Vitor- pessoa. Tipo, o cara pode até Isso. não ser Antes de dormir, eu e o Vitor, a gente pega o teu Instagram, deita lá, bora ver o canal dos sonhos. Aí fica sonhando ali, né? E a pessoa traz a uma realidade novas referências também, né? Tipo, tá, beleza, o público A, mas a pessoa, poxa, olha aquela parede, aquele negócio ali, eu posso fazer na minha casa e tal, poxa. E também começar a materializar coisas, né? Eu materializo muito as coisas que eu pretendo, eu almejo conquistar, principalmente casa. Às vezes eu entro na OLX e tal, aí eu vou olhar, cara. Vou dizer assim, hoje o Vitor, ele sabe qual a casa, qual apartamento que ele quer morar. Mas devido a ele ter acesso a uma informação, acesso a vídeos, acesso a estilos de casa, que ele diz, esse apartamento aqui mais ou menos é o que vai me agradar. A gente ainda tá nesse conflito de casa e apartamento, mas hoje a gente... Essa era a casa, viu, galera? Hoje a gente consegue, eu tenho uma pasta salva lá, às vezes eu mando para Paulo e tal. Sim. Então, esse cuidado, né, da gente poder expressar esse tipo de experiência, né, para o nosso cliente, eu acho muito legal, né? E a gente sabe que isso é tão diferente, essa preocupação, porque antes os corretores de imóveis eles eram pessoas muito inacessíveis, né? É como se fosse um padrão de vendedor ali fora da bolha ali e tal. E até às vezes pra gente marcar coisas e tal, etc., é muito difícil pra gente ver casa. E às vezes nessa correria do dia a dia, a gente não consegue separar um tempo para ir só ver a casa. E tu possibilita isso. Poxa, olha, essa é a casa. Tá aqui e tal, etc. E quantas vendas tu já deve ter fechado? Porque num tempo de um café do cara, ele olhou a casa e viu, caraca, que casa top. Eu vou entrar em contato com ele e tal. Então, sim, muito legal, né? É um cara assim que tá estourado no TikTok e no Instagram, né? Além da mostra de casa, tem umas coreografias lá também. Mas eu não quero ser lembrado por isso, né, cara? O pior é que eu comecei... Assim, a gente vai entrar nesse método, mas eu comecei meio que estourando assim por conta das dancinhas, que no começo eu fazia mais. Hoje em dia não dá pra fazer tanto. Mas é isso. E por que mercado imobiliário? Se eu te falar que eu também não sei, porque foi assim... Não teve nada a ver com a engenharia, o teu curso lá nada, e tal? Porque... É engenharia de produção, na verdade, né? Engenharia de produção. Mas basicamente o que acontece? Quando eu comecei a estagiar, eu estagiei em uma empresa de engenharia elétrica, tá? E eu atuei numa área comercial dessa empresa. Então a gente trabalhava lá com licitações, vendendo proposta para outras empresas para que a gente pudesse ser contratado e tudo mais. E isso me gerou um currículo, né? E aí, quando eu saí dessa empresa, fui trabalhar em uma outra empresa, também foi para um setor comercial. Então, eu sempre atuei no comercial. Só que era aquela famosa... Não era bem uma venda como é uma venda, por exemplo, de uma carta de consórcio ou então de um imóvel. Era outro tipo de venda. Mas não deixava de ser venda, né? E aí, beleza, me gerou esse currículo. E teve um momento na minha vida em que eu fiquei insatisfeito, né, com o trabalho que eu estava... exercendo e com remuneração também. Eu falei, bem, vou procurar um outro lugar para trabalhar. E aí foi quando eu comecei a distribuir meus currículos. E, cara, eu não lembro exatamente quando foi que eu distribuí para uma imobiliária. Mas me ligaram falando que eu tinha uma entrevista marcada e eu fui até lá. E eu só descobri que era imobiliária quando eu estava lá. Então, assim, eu não sabia antes. Eu cheguei lá... Tipo, eu achava que era uma empresa uma construtora, alguma coisa assim. E aí eu cheguei lá, vi que era uma imobiliária. Aí eu falei, cara, não era bem isso que eu tava procurando, né? Olha só, gente. Não era bem isso que eu tava procurando. E aí eu peguei, mas tô aqui já tinha dado aquela migué lá na empresa, que eu tinha médico, né? Então tinha que... É selado, né? Tinha que continuar. Não, médico às 3 horas. E aí eu peguei, cheguei lá, aí conversei com o Ed, que hoje é um grande amigo meu. E, cara, ele me explicou como funcionava. E uma das meus problemas, digamos assim, na empresa onde eu trabalhava era exatamente o seguinte. Pô, eu sempre me achei uma pessoa que entregava mais e recebia menos, né? Então, eu falava... Bem, quando a gente falou assim, olha, a tua remuneração vai depender da tua produção, eu falei, então, é isso que eu estou procurando. Ah, né? tu quer, né? Então, aí eu peguei... Não, então tem interesse. Cara, eu voltei e pedi demissão.
Então, tipo assim, eu nem contei conversa, não dei nem oportunidade deles me fazerem uma contraproposta. Tanto que o meu gerente na época falou assim, não existe nem a possibilidade de fazer uma contraproposta, né? Aí eu falei, não, já estou decidido. Aí eu cumpri meu aviso lá, que eu tinha que cumprir. E acho que com 15 dias, mais ou menos, eu iniciei no mercado imobiliário. Então, o meu início foi assim, nada romântico. Foi uma coisa bem... ocasionou ali uma situação que eu não tinha estudado nada no mercado, né? Exatamente. Então, foi para lá, conheci naquele dia, né? E voltei decidido que eu queria trabalhar com aquilo, entendeu? E aí eu saí de lá já... Bem, é com isso que eu vou trabalhar. E aí foi. E aí o início, não foi nada agradável, né? Nunca é mel, né? Exatamente. Não foi nada daquilo que eu tava pensando que ia ser. E nem como tinham me falado que ia ser também. Legal tu falar sobre isso, porque a gente lê aqui, né, o teu currículo, muitas coisas que tu tá vivendo hoje e parece que é tranquilo, né? Sim. Embora tu seja novo, parece assim que, acordei, pronto, já tô ali vivendo tudo isso, né? E a gente sabe que existe um processo. Sim. Na verdade, hoje na internet, tudo que tu vê na internet hoje, ele é um produto de algo. Ele é um produto de uma história, de um processo. Aí a questão das pessoas, elas se jogam muito numa questão comparativa, né? Dizer, o cara tá estourado, não sei o quê. Ele chega, ele tem um total preconceito, né? No sentido realmente não pejorativo da palavra, mas no sentido real dela, de dizer, esse cara, assim é fácil. Tem muito seguidor. Não sei o quê. Mas a história do cara aí, velho. O cara foi lançado no mercado imobiliário. Nem sabia. Não sabia nada. E aí, pegou porrada, como todo mundo pega porrada. Mas pra te estar hoje sentado aqui com a gente e pra te ter a história que tu tens hoje, uma resposta é me dada. É que tu respeitou um processo. Não é isso? Sim. Que tu se lançou e respeitou um processo. E é isso que diferencia as pessoas que têm sucesso e que não têm. As que sabem respeitar o processo. Né? E a gente vê que, não foi mel. A gente falou, deu tudo errado, nada do que eu esperava aconteceu. E um cara que me dá essa resposta, hoje tem uma empresa que... ele teve a escolha de também... Não, mano... Desistir, né? Poderia ter ido... Alô, gerente, sabe aquele médico? Cara, mas é uma coisa que eu sempre falo, né? Muita gente hoje é atraída para o mercado imobiliário achando que o mercado imobiliário é a vida do corretor no Instagram. E o Instagram, o TikTok ou qualquer outra rede social, ele é o palco. Só que para ir para o palco tem muito ensaio. E o ensaio é a vida real, né? Então, muita gente entra achando que todo dia vai ser espetáculo. Só que todo dia é ensaio. E o ensaio tem muito erro. O ensaio a gente precisa repetir muitas das vezes para a gente chegar meio que numa perfeição. Para na hora do espetáculo, sim, tá pronto. Então, muita gente tem esse problema de entrar achando que vai lá, como eu entrei. Vou chegar lá, vender 3, 4 imóveis no mês, ganhar 50 mil por mês e, maravilhoso e tal. Não é assim. Não é assim. Então, muita gente se frustra no mercado imobiliário por conta disso. A gente está vivendo um momento no mercado imobiliário que ele está ajudando a meio que maquiar isso, porque a gente está num momento bom no mercado imobiliário. Então, as pessoas entram e, acontece da pessoa fazer 1, 2 vendas, né? Então, a pessoa, às vezes, ela meio que se ilude com aquilo, mas não é aquilo, não é isso, né? O mercado imobiliário ele é um mercado que as pessoas, para tomar uma decisão, só para ter uma ideia, a média é de 12 meses. Então, tu está falando com um cara que tu pode converter uma venda com ele daqui a 12 meses. Então, tem que ter essa... É um processo ali de plantio, processo, né? E tal, de espera. E existe algo que a gente fala que é o seguinte... as pessoas, elas entram pensando... Eu falo isso lá no escritório, né? Vocês entram pensando em comissão. Vocês têm que entrar pensando em conversão. Então, você vai falar com uma pessoa que tu tem que converter ela pro final do negócio ser comissão. E a comissão ela é uma consequência de um trabalho bem feito, né? Então, se tu entrar pensando em comissão, provavelmente tu vai ser trocado por comissão também. Porque hoje, em qualquer mercado, existe... até, perdão a palavra, mas existe uma prostituição no mercado, né? Então, tem gente que... Não, eu vou baixar minha comissão aqui, tu fecha comigo e o cara que tá lutando lá todo dia perde uma venda por conta de alguém que aceitou reduzir, por exemplo, um comissionamento. Então, acontece algo nesse mercado que frustra muita gente, né? E as pessoas, quando elas entram pensando em dinheiro, elas são trocadas por dinheiro também. Verdade.
Legal falar sobre isso, né? Show. Cara, beleza, tu me contaste do que aconteceu tal, no teu período e a questão da Imobis, né? Como é que foi aí? Pô, vou abrir um negócio e tal. O que startou nisso aí? Então, eu entrei no mercado em 2015. Em 2015, no caso, eu iniciei em 8 de setembro de 2015. Eu lembro benzinho porque foi depois do feriado. E eu comecei trabalhando como estagiário, né, como todo mundo que inicia no mercado imobiliário começa. Fui estagiário e fiquei basicamente 2 meses como corretor. Porque depois que termina o estágio, que são 6 meses, Sim. Tu pode tirar teu Cresce e aí tu vira corretor de fato. Só que eu fiquei 2 meses porque logo em seguida eu virei meio que especialista da imobiliária onde eu trabalhava. O que era o especialista? Era o cara que cuida... Vamos supor, existe a construtora A, B e C, né? Aí tinham 2 especialistas. Eu cuidava da A e da C, enquanto o outro cuidava da B. Entendi. Então, todas as propostas que vinham das construtoras A e C passavam por mim. E eu tinha que ser especialista naquelas construtoras. Então, meus primeiros clientes eram os corretores de dentro da imobiliária. Então, Entendi. eu treinava eles, se tivesse visita, alguma coisa do tipo, eu tinha que ir com eles. Acompanhar, né? Exatamente. E eu cheguei nessa função lá porque no começo, como eu falei, não foi nada difícil. Eu lembro que meu primeiro atendimento foi com 1 semana e nessa primeira semana eu atendi um amigo meu que era engenheiro. Hoje, um grande amigo meu e tudo mais. Já era na época, mas não era tão próximo quanto é hoje. E, cara, ele me começou a fazer um monte de perguntas e eu não entendia nada. E eu não sabia nada, então, tipo, eu fiquei como um ouvinte numa mesa. E aí tava o meu supervisor e o cliente aqui, que era meu amigo. E basicamente eles conversando e eu aqui. E aquilo me incomodou profundamente. É complicado, né, cara? Aí eu comecei a só estudar. Tanto que eu falei pra minha gerente, falei, olha, eu não queria que tu me cobrasse nenhum tipo de atendimento agora, porque eu vou me dedicar a aprender para quando eu atender de novo não passar essa vergonha que eu passei. Então... Mas aí, o que tu me fala, desculpa te interromper, mas isso é uma grande chave, cara. O cara aí teve 2 opções também. Pô, eu tô aqui, eu vou ficar no conforto. O cara tá atendendo pra mim, eu vou comissionar do mesmo jeito. O cara aí... Tu te sentiu incomodado, né? Tem na vida uns marcozinhos, assim, né? Que a gente é confrontado. Exatamente. E ali tu vai falar, o que eu vou fazer aqui nessa situação? Eu vou desistir, vou voltar lá, ligar pro meu antigo, me aceita de volta... Ou eu vou aprender a lidar com isso para evoluir, né? Exatamente. E aí, nesse momento em que eu tive esse... Aí eu fui, vou estudar e tudo mais. E lá a gente tinha um CRM, que na época era um Engaia. Eu vou precisar falar do nome, porque meu apelido dentro da imobiliária virou Engaia Man. Porque eu sabia todas as informações de todos os imóveis. Engaia Man. Porque eu perguntava assim, qual é a metragem do apartamento tal? Sabia de cabeça. Onde é que fica? Sabia. Porque eu comecei a estudar, de fato, todos os imóveis, porque eu queria ter essas informações. E aí foi por conta disso que eu me tornei especialista. Porque eu estava sabendo até mais do que o próprio supervisor que tinha na época. Uhum. E a supervisão, depois ela saiu de supervisão para 2 especialistas. E aí, beleza, eu fiquei nessa função de especialista. Então, passei pouco tempo como corretor. Entendi. Depois, finalizou novamente essa função de especialista e voltou a ser supervisor. E aí, de especialista, eu passei a supervisor. Então, eu tinha uma equipe que tinham, na época, eu acho que 6 corretores, salvo engano, e que eu fazia a gestão deles, né? Então, eu cuidava dos corretores, treinava os corretores iniciantes, porque lá nessa empresa a gente não pegava corretores do mercado, a gente pegava pessoas que queriam ser corretores, a pessoa entrava como estagiário, então a gente ensinava. Crua, né? Uma Exatamente. crua. E aí a gente começou a fazer nesse formato. E aí eu fiquei assim, desde 2016 até quando eu saí, que foi em 2019. Então, eu fiquei atuando numa parte de gestão desde o início do mercado imobiliário, né? Desde quando eu entrei no mercado imobiliário. E aí, fiquei gestão. E aí chegou um momento da minha vida em que eu falei o seguinte, cara, eu tenho 2 opções. Ou eu viro dono daqui, quer dizer, 3, né? Ou eu continuo do jeito que eu tô e, enfim, permaneço. Ou eu viro dono, ou eu vou abrir a minha imobiliária. Ficar do jeito que estava eu não queria, porque era o que estava me incomodando. Estava meio que acomodado com certos ganhos, aí depender às vezes, de outros corretores, não satisfazia as minhas necessidades. Virar dono na época, eu não cheguei a perguntar, mas eu achava na minha concepção que era impossível. E eu
tinha a opção também de abrir uma imobiliária. E aí eu poderia abrir de acordo com o formato que eu achasse, devido ao que eu aprendi, né? Que eu achasse mais adequado. Inclusive, foi uma das coisas que eu fiz, foi abrir no formato um pouquinho diferente, né? Então, a Imobiz, ela nasceu não era para ser uma imobiliária, ela ia ser uma plataforma para atender corretores autônomos, porque eu vi que tinha não vou dizer falha, mas vamos dizer assim, Uma brecha. Uma deficiência no mercado Uhum. para corretores autônomos. O corretor autônomo, normalmente, ele é meio que fica de lado em muitas situações. Joga muito solto, não tem suporte ali e tal, Exatamente. né? Eu acho que é mais a questão do suporte e se torna um profissional muito amador, né? Entendi. São poucos os que, de fato, se profissionalizam. E eu pensei, vou fazer uma plataforma, tanto que eu tenho essa plataforma até hoje, que a gente nunca usou, mas é uma plataforma que era para ser como se fosse um CRM geral. Saquei. E o corretor ele poderia anunciar um imóvel tu dentro... ia fazer a parte administrativa pro cara, digamos Tipo assim, isso, né? De tipo gestão ali da Exatamente. carteira dele, de imóveis Por e exemplo, tal. normalmente o corretor autônomo não tem site. Então, o que eu queria fazer? Eu queria criar ali um site onde o corretor poderia cadastrar o imóvel Show. dele. O imóvel dele ia pro ar, ia para os portais imobiliários e tudo Sim. mais. Só que aí, depois disso, a gente viu, depois da gente ter investido dinheiro, feito a plataforma toda, a gente viu que não ia dar muito certo, porque aqui, no nosso mercado, é difícil as pessoas terem exclusividade do imóvel. Então, Verdade. por exemplo, vamos supor que tu é um corretor, você é uma corretora. Aí tu pega esse imóvel e cadastra lá. Só que esse mesmo imóvel está com ela também. Sim. E aí ela iria cadastrar. Então, vai ficar 2 imóveis iguais na mesma plataforma. E se chega um lead? Para quem que eu ia dar esse lead? Sim. Entendeu? Ia gerar muito conflito lá na Exatamente. frente, né? Então, assim, existiu esse problema. E, na mesma época, apareceu uma cliente dizendo que ela queria vender um apartamento. E aí, eu peguei, atendi ela e fiz uma venda. Foi uma venda. E aí, entrou um comissionamento. Nesse período que a gente estava fazendo a plataforma, que demorou mais ou menos em torno de uns 6 meses, porque testa ali, testa aqui, não sei o que, tal. Só estava saindo dinheiro. Não estava entrando. Eu tinha me planejado tudinho. Eu tinha um carro, na verdade, que eu vendi o carro. Comprei uma moto e aí eu fiquei com o dinheiro do carro, eu fiquei me mantendo e pagando os custos, né? Uhum. E aí, por conta disso, eu falei, teve essa oportunidade, entrou um dinheiro legal. Eu falei, cara... Aí vi esse problema, né? Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos vender imóvel, né? Então, já é uma coisa que eu já sei fazer. Já tava com a faca e o queijo na mão, né? Tu já tinha feito a ferramenta ali. Exatamente. Vamos fazer pra gente, então. Sim. Aí eu peguei e comecei. Aí a gente mudou algumas coisas. Tentamos usar a plataforma pra gente, não conseguimos. Aí a gente teve que contratar um CRM desses prontos. Uhum. Então, a gente contratou um CRM, um site já pronto, etc. Sim. E começou assim. Começou, cara, nosso primeiro escritório era na biblioteca da UNAMA. Então, eu tinha que chegar cedo lá, pegava a senha da minha namorada, que na época fazia faculdade lá, da internet, né? E comecei lá. E aí eu chamei 2 pessoas para serem como se fossem estagiários. Sim. E lá dentro da biblioteca da UNAMA, a gente começou a fazer isso. Legal. Quando a gente fez essa venda, que eu falei para vocês... Capitalizou, né? Aí eu falei, não dá para ficar mais aqui, então eu vou alugar um escritório. Eu aluguei um escritório de 16 metros quadrados a sala. Acho que era o tamanho desse estúdio aqui, mais ou menos. E foi quando a gente começou. Aí foi aparecendo algumas outras coisas. Isso foi em dezembro de 2019. Caraca, então, quer dizer que tu tá me falando que num surto pandêmico a tua empresa... Aí, antes da pandemia estourar, da gente ficar tudo fechado, eu tinha feito algumas vendas que me deixou tranquilo. Sim. Tranquilo, entre aspas, porque eu não sabia até quando a gente iria ficar. Ninguém sabia, né? Então, é 15 dias. Depois não é mais 15 dias, agora são 30 dias. Aí, depois não são 30 dias mais, são 60. E aí a gente ficou nessa situação. Vai passar, não vai passar e tal. Então, num certo momento, me deu um conforto, mas, ao mesmo tempo... apreensivo para saber o que iria acontecer, né? E aí, enfim, foram acontecendo as coisas e tudo mais. E, cara, eu não gosto de falar o que eu vou falar agora, mas profissionalmente a pandemia me ajudou muito. Uhum. Obviamente a pandemia foi péssima por questões que a gente sabe, né? Mas profissionalmente para mim e talvez para muita gente do mercado imobiliário, a pandemia ela trouxe resultados muito bons. E ali, cara, dentro da pandemia me ajudou muita coisa.
Dentro da pandemia também eu conheci a plataforma do TikTok. Todo mundo ficou parado em casa, não tinha nada que fazer, eu baixei o TikTok. E dentro do TikTok eu conheci um corretor, que é o Ricardo Martins. Sim. E ele atuava de um jeito... My dear. E aí eu conheci lá dentro do TikTok o Ricardo Martins e mudou uma chave em mim. Na verdade, vou precisar voltar aqui. Antes da pandemia, teve um evento aqui em Belém, que foi de um corretor do Rio de Janeiro que veio para cá. E esse evento foi feito pela Aliança, uma imobiliária daqui, uma imobiliária parceira. E ela trouxe o Fernando, e o Fernando mostrou o seguinte, dentro de uma palestra. Falou, cara, vocês têm Instagram. O Instagram de vocês estão com os amigos de vocês. Aí vocês vão criar um outro Instagram, que é um Instagram profissional. Uhum. Nesse Instagram profissional, nenhum amigo de vocês vai curtir o que vocês postam lá. Eles vão curtir por pena. Então usem o Instagram... E até um certo período. Depois e até um certo período. Largar de mão. Então usem o Instagram pessoal de vocês, porque vocês vão ter engajamento maiores e vocês vão usar a ferramenta a favor de vocês. Porque o Instagram, ele não sabe te dizer se é um cliente ou se é um amigo teu que está curtindo. Sim. Então, quando tu posta alguma coisa lá, as pessoas estão curtindo, o Instagram, ele quer que as pessoas fiquem dentro da plataforma. Uhum. Então, pô, se a galera tá curtindo, eu vou jogar essa publicação aqui para mais gente, porque mais gente vai ficar dentro do Instagram. E aí é assim que o Instagram... É uma rede social, né? Exatamente. É feito para criar conexão. Ninguém quer sofrer e venda. Aí, isso mudou a minha primeira chave. Então, foi quando eu comecei a usar o meu Instagram pessoal a meu favor para o trabalho, que até então eu não usava. E aí já mudou uma chave minha aí. Dentro da pandemia... por conta da pandemia, né, ali no lockdown, eu conheci o Ricardo. E aí, cara, mudou uma outra chave que era o seguinte. Eu tinha uma visão de corretor, que era aquele cara altamente burocrático, que tem que ser chato, né? E tudo aquilo mudou quando eu vi o conteúdo que o Ricardo estava fazendo, que era justamente um conteúdo... Acesso, né? Mais divertido, digamos assim. Era uma forma de apresentar um imóvel diferente, o jeito de falar era diferente. Descontraído. E eu falei, cara, eu não sou essa pessoa que eu sou como corretor. Show. Eu sou um cara diferente, eu sou um cara um pouco mais divertido, um pouco mais descontraído, gosto de fazer piada, gosto de brincar, né? Então, eu vou utilizar isso também a meu favor. Sim. E aí foram duas chaves que foram mudadas. A primeira com o Fernando, que falou, pô, usa teu Instagram pessoal para fazer publicidade do teu negócio. E o Ricardo foi com... Pô, dá para fazer um conteúdo diferente do que esse formalzão. E aí foi quando eu comecei. E aí eu comecei nas dancinhas. Então, o que eu fazia? Eu apresentava um imóvel fazendo uma dancinha. Então, tinha algumas coreografias que eu fazia para apresentar o imóvel e eu mostrava todo o imóvel em 1 minuto, mais ou menos, fazendo dancinha. Então, eu retia a atenção da galera, entendeu? Pode crer. E aí isso me levava a... Na época, pô, eu tinha 1.000 e poucos seguidores no Instagram, no TikTok era zerado praticamente. Uhum. E no Instagram foi quando começou. Então, eu comecei a fazer a apresentação nesse formato. E, cara, compartilhamento de publicação, as pessoas rindo, comentando, né? Interagindo, rindo, etc., né? Interagindo. Isso começou a me alavancar dentro do Instagram de uma forma completamente orgânica. E aí, começou a surgir venda. E eu falei, pô... Ah, tem um detalhe até. O primeiro vídeo que eu fiz no Instagram, dançando... Foi dentro do apartamento, do condomínio que hoje eu moro. Do Breeze lá, né? Exatamente. Pode crer. Então, assim, foi até uma coincidência da vida, mas foi bem legal. E foi em junho, que foi uma dançando quadrilha dentro do decorado. Cara, foi um ano depois? Não, 1 ano não. 3 anos depois. 3 anos, né? 3 anos. Leva tempo. E aí, eu comecei a fazer nesse formato. Então, gerou venda. Porque, eu recebi um contato assim... Cara, eu vi um vídeo teu, me rio muito, mas eu queria, na verdade, conhecer o imóvel. Aí eu falei, pô, vamos lá e tal. E era um imóvel que eu tinha postado um vídeo dançando, etc. Aí a gente foi lá, saiu venda. E eu falei, cara, dá certo esse negócio. E aí foi quando eu comecei a fazer mais vídeos nesse formato. E, pô, venda ali, venda aqui, venda lá. E começou a vender muito imóvel. E a galera, pô, anuncia meu imóvel, eu quero que tu dança também dentro do meu imóvel, não sei o quê. Tal. Então, começou a surgir assim, entendeu? Top, cara. E aí, teve alguns estalos, né? Dentro das plataformas que me ajudaram bastante. No TikTok, que me ajudou, foi uma ferramenta que hoje é a que eu mais uso, inclusive. Uhum. Aconteceu quando eu anunciei uma casa estreita. Não sei se você chegaram a ver. Foi esse vídeo que chegou para mim.
como é que tu faz uma coisa de uma casa bem estreita e tal? A casa é bem estreitinha, cara, mas é show de bola. foi um vídeo que eu fiz aleatório. Eu peguei um celular, um estabilizador, comecei a andar pela casa, né? Filmei toda a casa, não falei nada, não apareci. Isso é até uma dica para quem quer começar, por exemplo, a fazer vídeos, né, na internet, etc., no Instagram, e tem vergonha de aparecer. Nem precisa aparecer. Eu vi meu vídeo que tem 1,7 milhões de visualizações. Eu não apareço, não falo nem nada. Eu só peguei o vídeo, filmei toda a casa, acelerei e botei uma música. Foi isso que eu fiz. E aí, eu lembro benzinho, era no domingo, eu tinha feito o vídeo no sábado, aí eu tava no domingo, editei o vídeo, né? Só acelerei ele, na verdade, e botei a música. E fui almoçar. Cara, quando eu voltei, eu tava, tipo, com 8 mil seguidores no TikTok, um monte de comentário, não sei o quê, e meu celular é bloqueado para notificação. Então eu só conseguia ver se eu entrasse no aplicativo, né? Aí... Erra pra me hackear aqui. Aí eu falei, rapaz, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Aí, enfim, aí eu comecei a fazer coisas também que eu não sabia que funcionava, né? Mas eu fiz no instinto, isso eu digo que foi sorte mesmo. Comecei a responder os vídeos, os comentários do vídeo com outros vídeos. Sim. Somando todos os vídeos, eu acho que eu fiz uns 32 vídeos ou 36, eu não lembro exatamente o número, mas foram 36 vídeos, vamos botar assim, que somando tudo, dava aproximadamente 4 milhões de visualizações. Caraca, mano. Essa mesma casa, ela saiu na Record, na Globo, na SBT. Na Record saiu, inclusive, na Record Nacional. Somando todas as visualizações que essas plataformas tiveram das grandes mídias, chegou para 10 milhões de pessoas. Ou seja, eu sozinho tive 40% do resultado do que todas as outras emissoras juntas tiveram. Falei, cara, é aqui. Aí foi quando eu comecei a tocar pau no TikTok. E aí, seguidor. Eu acho que eu tenho os prints ainda. Eu ia acompanhando, assim, de 1.000 seguidores, eu ia tirando o print do meu perfil. Então, acho que eu tenho de 12 mil para cima. Aí eu vou juntando, né? Aí depois eu fui mudando de 5 em 5, tava crescendo muito rápido, né? Dava pra acompanhar. Sim. Mas hoje, por exemplo, eu tenho 65 mil seguidores só no TikTok. No Instagram, tô batendo 10 mil, acho que até o final do mês chego lá. Então, eu tenho até atualizar esse número aí, que já tá 75. Gente, uma história bem Atualização legal. aí no meu currículo? E uma história bem legal é que a gente te acompanhava, né, no TikTok. A gente sempre via juntos os vídeos. E uma vez a gente tava saindo do prédio e tu tava entrando no carro. Meu marido não aguentou e teve que abordar ele. Eu falei pra ele, rapaz, não é aquele cara do TikTok lá? Que mostra a casa que a gente dele? vê tudo. Não é que eu vou pegar um autógrafo? Mas assim, que legal. Eu fiquei sabendo também que tu tem cartas de consórcio ativo. Fala um pouco pra gente o que te fez investir em consórcio. Primeiramente, antes de tu falar, a gente tem total preconceito, né? A gente sofre, na verdade. Total preconceito da galera que é corretor de imóveis. Sobre quem vende consórcio e tal. Até porque eu não julgo, porque eu entendo que o acesso que eles tiveram às pessoas que eles tiveram não exercem a venda e a consultoria da forma que a gente faz. Então, assim, é normal. Claro, não na máxima, né? A gente sabe que existem profissionais que vendem de forma adequada, mas a grande parte, às vezes, ludibria um pouco o produto, acaba vendendo de forma errada. E isso gera, sim, preconceito, até porque são clientes que muitas vezes chegam a ti já machucado, já teve alguma situação ali com o consórcio. Isso gera, assim, uma aversão de muita parte dos corretores com os vendedores de consórcio. Sim. Agora, me diz um cara desse nicho que é tão singular, assim, né? Da questão dos corretores, que, para mim, eles têm, assim, esse preconceito, né? Não no sentido pejorativo da palavra, mas realmente de situações que aconteceram há tempos atrás no mercado. Como é que um cara como tu, que tem uma empresa top no mercado, que é totalmente visada no mercado, que vende casas, que realiza sonhos, Referência mesmo. referência no mercado, o que te fez, de fato, acreditar no produto consórcio? O que tu acha que o consórcio assim é pra ti? O que te levou? Tá. Eu acho que antes de falar sobre isso, só explicar um pouquinho sobre a questão do preconceito, porque eu acho que é importante a gente falar sobre. Para começar, todo preconceito ele é burro, né? Então, o que acontece? A gente não tem preconceito com o consórcio.
né? E quando eu falo a gente, Sim, eu só tô sim, botando os a corretores, classe. Aham. os corretores de imóveis. Nós temos um pouquinho de antipatia, vamos botar assim, com a galera que vende consórcio errado. Sim. Por quê? Porque o cara que está vendendo consórcio errado, o que ele faz? Ele pega um anúncio, que muitas das vezes, inclusive, é anúncio nosso. Então, ele rouba uma foto que a gente postou e tudo mais. Baixa o valor da casa. Então, a gente tem uma casa, por exemplo, tem uma casa de 7 milhões para venda, lá no Água Cristal. Aí o cara pega a mesma foto dessa casa, anuncia por 150 mil e bota lá que vai ter parcelas aí de, sei lá, R$450. Não existe um ser humano na face da Terra que eu acho que tenha paciência suficiente para dizer o seguinte: não, ele está tentando ganhar o pão dele, entendeu? Verdade. Então, assim, o que as pessoas, o que os corretores eles veem? Eles veem como concorrente. E não concorrente de dizer que o cara vai roubar o meu cliente. Porque o cara que é cliente de uma casa de 7 milhões, ele jamais vai comprar esse imóvel. O problema é que a gente encontra um conflito que, pô, a gente está trabalhando às vezes um imóvel, né? Eu falei um exemplo aqui bem discrepante. Sim. Mas vou te dar outros exemplos que já aconteceram. Casos que a gente tinha de, por exemplo, 200 mil, né? E essas pessoas, que não dá para chamar de profissional, pegaram as fotos da casa e anunciaram por 150. Então tá próximo o valor. Sim. E a gente perdeu negociações, que eu acredito que aconteceu já com outros corretores, por conta disso. Porque o cliente que estava pesquisando, que hoje a internet, as pessoas estão falando contigo e estão na internet aqui no celular, estavam vendo uma casa com a gente de 200 mil. Esse cara quer ganhar 50 mil na minha costa. E tinha um outro anúncio de 150. E a gente perdeu muitos negócios assim, entendeu? Então, existe esse problema que não é com o consórcio em si, mas sim com essas pessoas, que volto a dizer, não dá para chamar de profissionais, que fazem esse tipo de venda, que eu digo assim, tentar ludibriar novamente é uma o cliente. utopia, né? O cara quer empurrar ali a goela abaixo. E aí entra uma outra situação. O brasileiro, eu acredito que é mais brasileiro, mas o brasileiro, ele é meio que viciado em tentar, porque ele não consegue, em tentar ganhar dinheiro fácil, né? Não à toa que hoje casas de aposta aí estão a todo vapor, né? Vários cassinos online, não sei o que, estão a todo vapor aqui no Brasil, porque muita gente acha que vai virar rico da noite pro dia. Ou que vai ter uma mega oportunidade. Aquele senso do imediatismo com a vontade de ficar rico, absurda. Então, isso acaba batendo, né? Então, existe essa falta de educação nesse sentido. E educação financeira no Brasil não é uma referência. E, em contrapartida, essas pessoas que anunciam dessa forma. Então, bate essas duas coisas que prejudicam a gente nesse formato. Então, o preconceito, ele acontece, mas acontece com essas pessoas. Vocês, por exemplo, que trabalham de uma forma adequada, não somos concorrentes. Entendeu? Na verdade, nós somos parceiros, né? A gente chama de stakeholders, na verdade. Que são pessoas que nos ajudam a vender imóveis. Então, por exemplo, o cliente de vocês, lá na frente pode ser meu cliente. Entendeu? Então, isso vai acontecer. Então, para a gente, é só para deixar bem alinhado isso, até para que outras pessoas, quando estiverem vendo isso aqui, tenham ciência de que o corretor ele não tem que ser concorrente de quem vende consórcio. Muito pelo contrário. O cara que está comprando consórcio é um cara que está comprando planejamento. O cara que está comprando um imóvel é o cara que já se planejou. Uma hora ou outra ele vai colher. E o corretor vai ser o beneficiado disso, Exatamente. Né? E falando sobre minha aquisição. Vamos lá, Carlos Neto. Falando sobre a minha aquisição. Na verdade foi o seguinte. Quem vendeu para mim foi um grande amigo meu, que vocês inclusive conhecem. Fala, Gabriel. Grande abraço aí, viu? E, cara, foi numa conversa. Foi numa conversa, assim, e eu já tinha maturado isso na minha cabeça, né? Que era o seguinte. Eu preciso criar patrimônio, né? Não existe nenhuma... modalidade. Não existe nenhum reino, nem na ficção, que o castelo é alugado. Então... Aí eu falei, preciso... Olha, gravem essa chave aqui, por favor. Se fizer uma tatuagem assim, entendeu? Na costela. Exatamente. Mas a Mini saiu lá do castelo dela porque o proprietário pediu o imóvel de volta. E aí eu falei o seguinte, cara, eu preciso criar patrimônio, né? Eu tinha duas alternativas. Uma alternativa era entrar no financiamento, que, vamos lá, vou até... Talvez assim... Porque assim, financiamento e consórcio são duas coisas diferentes. E para pessoas diferentes. Financiamento é para quem precisa de algo imediato. E consórcio é para quem precisa planejamento. Né? Então, são coisas diferentes. E aí eu falei, cara, eu não preciso de imediato. Na época, quando eu fiz a aquisição, eu morava com meus pais. Eu não preciso de imediato.
Não sei o que eu quero. Que eu não sei vocês, mas para quem é do mercado imobiliário é mais difícil ainda de escolher um imóvel. Eu falei, não sei o que eu quero. Então, o que eu vou fazer? Já faço investimento, né, em aplicações, etc. Sim. E eu falei o seguinte, cara, mas a aplicação, foi até uma conversa que a gente teve antes aqui nos bastidores, eu falei o seguinte, a aplicação vai ser uma coisa que eu vou precisar juntar muito dinheiro para comprar à vista ou juntar um dinheiro e financiar. Sim. Né? Então, o que eu falei? Bem, eu vou fazer um consórcio, que como eu não sei o que eu quero, inclusive fiz 3 cartas diferentes por estratégia, na verdade, porque existe algumas formas de, por exemplo, eu posso comprar de repente uma sala comercial e essa sala comercial eu alugo para mim mesmo, para a empresa. Sim. Ou então eu alugo para outra pessoa e com esse aluguel eu já pago. Enfim, dá para criar e alavancar patrimônio dessa forma. E foi mais ou menos essa minha linha de raciocínio. E aí, conversando com o Gabriel, ele falou, pô, cara, tô com uma carta assim, assado e tal. E na época batia exatamente com o valor da sala que eu queria alugar. E eu fiquei com essa coisa. Eu falei, bem, posso de repente lá na frente comprar essa sala, né? E aí eu diminuo ou o aluguel, por exemplo, ou então eu alugo para mim mesmo, enfim. Ou alugo para outra pessoa, enfim. E aí depois fui fazendo outras cartas. E aí o Gabriel falou, cara, se tu quiseres, depois dá para tu pegar esse emaranhado todo aí de cartas e comprar o teu imóvel. E aí foi acontecendo. Então hoje, por exemplo, eu tenho, acho que são quase 700 mil mais ou menos, de cartas somadas, né? Sim. Que eu faço esse planejamento para o futuro. Sim. Então pode acontecer eu comprar de repente lá na frente um estúdio que eu não vou morar, mas eu uso para alugar, botar no Airbnb, alguma coisa do tipo. E esse me dá renda para pagar de repente um imóvel que eu moro. Então, tudo isso foi esse pensamento, entendeu? Então, foi um pensamento mais a longo prazo mesmo. Médio e longo prazo, na verdade. Porque entrou 2 pontos. Um, que eu não sabia o que eu queria, né? Então, falei, bom, eu posso, de repente, comprar uma coisa e, cara, isso não vai me servir. Aí, tem que vender e tudo mais. Vai estar preso tem que pagar corretor. Pô, aí eu falei assim, não, vou fazer esse planejamento, entendeu? E lá na frente tem algumas, enfim, vão surgindo inúmeras coisas, né? Exatamente, vão surgindo diversas coisas. Querendo construir família, não sabe quantidade de filhos, aí tu vai comprar uma casa com quarto. Pô, cara, só tem um quarto, e agora, não, né? E também tem algumas outras situações, que, por exemplo, existem imóveis, por exemplo, o imóvel que normalmente a maioria das pessoas pensam em morar, são imóveis ali de 2 quartos, que é um imóvel mais padrão, ou 3 quartos, por exemplo, 3 suítes e tudo mais. Para quem pensa em investir em imóvel, essa não é uma das melhores opções. As melhores opções são apartamentos tipo estúdio ou salas comerciais. Então, o que eu pensei? Eu falei, bem, eu vou usar isso a meu favor. Posso comprar, de repente, uma sala comercial. Com a sala comercial, vou ter um rendimento, ou um estúdio, por exemplo, vou ter um rendimento. E esse rendimento me ajuda a pagar um imóvel que eu vou morar. Show. Então, tudo isso foi alguns pensamentos. E aí, assim, vão surgindo outros. Já surgiu a possibilidade de comprar um lote e usar o consórcio para construir. Sim. Então, dá para fazer muita coisa. Muita coisa. E aí foram essas... Esse, Carlos, é um ponto muito legal do consórcio, porque ele te dá essa flexibilidade. Sim. Tu faz o planejamento agora do que, de fato, o que a gente costuma fazer para quem está investindo é quanto tu consegue pagar. É a pergunta máxima, assim, para perfil de investidor. Quanto que tu consegue pagar por mês para tu ter um patrimônio lá no futuro? O que tu vai fazer quando tua carta ser contemplada? É o teu, né? É o teu. Aí tu vai vir, vai estudar, vai ver se de fato tu quer investir, ou se tu já quer morar, ou se tu vai construir. E essa é uma característica muito legal do consórcio, porque ela te permite fazer esse tipo de negociação, né? E foi uma coisa que eu também tinha pensado, como eu não sabia o que eu queria, tem essa questão de mudança de realidade, né? Até mesmo, por exemplo, a nossa pretensão hoje é só eu e a Adriele. Mas lá na frente pode vir um futuro estagiário aí lá da Imobis. E aí eu pensei, bem, se eu compro alguma coisa e de repente, vamos lá, comprei um apartamento e não tem escola por perto. Então pode ser que daqui a 5 anos muda completamente o que eu estou vivendo hoje. Assim como 5 anos atrás era completamente diferente do que eu estou vivendo hoje. Querendo ou não, geralmente, né, que hoje em dia tu tem essas duas formas de tu comprar. Ou tu vai... 3 formas. Ou tu vai te descapitalizar e pagar à vista, ou tu vai financiar, ou tu vai fazer um consórcio. O financiamento, ele te prende ali em maior tempo, né? Geralmente 30 anos, 25 anos, para que tu tenha ali uma parcela que fique confortável. Quando tu faz o financiamento, tu consegue... Ele te prende ali. Tu vai ter que ficar 25. Porque se tu for vender até na metade do plano, tu só pagou os juros.
Né? Então, geralmente, eu não tenho como vislumbrar como eu vou estar daqui a 25 anos. Geralmente as coisas mudam. O filho vai para a faculdade, tenho mais filhos, aí um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra. É difícil a gente, enquanto ainda estamos novos, ter um planejamento tão... Né? Porque as realidades mudam, de fato. Fazendo uma pausa aqui rapidinho, né? Essa estrutura toda que vocês estão vendo aqui do nosso podcast, a gente está no Number One Studio, tá? Que é um estúdio parceiro nosso. Né? Então, se você quiser entrar em contato, a gente vai deixar o link aqui na descrição, né, do vídeo do YouTube. Aproveita e se inscreve no canal também, curte, que isso é muito importante, porque vai fazer com que essa mensagem chegue para outras pessoas. Né? Então, queria abrir esse parêntese aqui para fazer esse merchanzinho aí. Mas vamos lá. É muito interessante essa questão do consórcio, realmente. Foi uma pergunta que eu fiz pra minha vida, né? Que a gente tava trocando uma ideia e, cara, eu vou demorar muito tempo para juntar X quantia. E o grande risco que eu corro ao fazer uma carta de consórcio, ao fazer uma carta de crédito, é de capitalizar. Esse é o risco que eu corro. Digamos que o Neto, o Carlos, ele fez o consórcio, mas não sabia o que ele queria. Vamos dizer que no primeiro mês, segundo, terceiro mês, tu capitalizasse aquele valor. Tu ia estar com o valor em mãos, disponível para fazer o que tu quisesse. E para atender a tua real necessidade daquele momento. Né? Então, tipo assim, beleza. Contemplei agora no terceiro mês, esse momento eu quero isso. Contemplei daqui a 5 anos. Eu não estou naquele momento mais. Já estou em outro. Opa, já vou usar aqui para comprar um terreno, construir uma casa e vender porque eu quero capitalizar de forma imediata. Sim. Então, o que a gente apresenta hoje com o Casal Consórcio é esse novo jogo do mercado. Isso é uma realidade, Carlos, que ela não é posta na região aqui. Todo mundo pega consórcio para... eu quero comprar tal coisa. Eu quero... Beleza, não está errado. Mas essa questão do planejamento, de utilizar para fazer essa alavancagem patrimonial, cara, isso é uma realidade, uma cultura muito utilizada na região sul-sudeste e centro-oeste. Então, hoje, do consórcio, 70% de toda a carta ativa é de lá dessa região. É uma galera que já se antenou em como, cara, eu preciso construir meu patrimônio. Eu preciso fazer alguma coisa. E não querendo bater no financiamento, financiar não é errado. Entendeu? Dependendo do momento, da situação da vida do cara... São necessidades diferentes, né? São necessidades diferentes, entendeu? Pô, o cara tá ali, ele quer comprar a casa dele, só tem aquele tiro... Cara, financia. Mas tu precisa entender o processo que tu vai ter que percorrer todinho, né? Eu tenho clientes hoje, uma amiga minha fonoaudióloga chegou, poxa, eu tô na minha casa há 10 anos, quero mudar de casa, fui botar para vender, o saldo devedor praticamente o valor da casa. Mudou a realidade, se separou e tal, etc. Então, a gente precisa realmente cadenciar, entender, né? Antes de tomar uma decisão, né? De saber ali, colocar na balança, né? Sempre os prós e os contras e qual é a tua realidade daquele momento ali, né? Exatamente. Assim, até mesmo o financiamento, se a pessoa se planejar direitinho, porque vamos lá, tu pega uma parcela, por exemplo, que eu consigo pagar, sei lá, 5 mil de parcela. Sim. Mas aí eu tô com uma parcela de 3, tu pega esses 2, já bate do final, já dá pra fazer um jogo assim. Tem como fazer uma... Mas precisa planejar, né? Então, tudo que a gente tá falando aqui, eu acho que parte do princípio de uma educação. Sim. Né? E essa educação financeira que no Brasil, especialmente no Brasil e até mesmo em outros países mais emergentes, né, como a gente, temos essa dificuldade, né, essa deficiência. Então, se a gente começar a planejar, acreditar menos nessas... Vender... essas utopias, né? Exatamente. Essas coisas essa facilidade, aí que, verdade, esse jeitinho. Exatamente. O jeitinho brasileiro. Exato. Então, assim, tudo que for muito fácil, cara, desconfia. A gente está num país altamente burocrático. Então, se for muito fácil, se for uma coisa assim... Nunca ninguém no Brasil comprou uma mansão por 150 mil. Quer dizer, até comprou, em 1940, talvez. Que nem era real. Comprou em contos de réis. Exatamente. Mas nunca ninguém comprou. Aí, do nada, surge um anúncio na internet, né? Um anúncio lá. Pô, a gente tem que também ter um pouco de senso crítico aí. Né? Para poder eu até falei para Paula essa questão, Carlos, que há certos casos que muitas das vezes esses clientes que encontram esses charlatões na internet, eles se tornam até de certa forma cúmplices. A gente não tem como isentar.
Eu vou te contar uma história que aconteceu. O cliente chegou para mim, olha, cara, eu não acredito em consórcio e tal, não sei o quê. Eu cheguei pro cara, fiz o meu consórcio. Ali no 3º mês eu entrei em contato com ele. Ele entrou em contato comigo e disse, olha, para facilitar para ti, me envia 5 mil que eu te antecipo, te coloco na frente e aí vai ser muito mais fácil. E, cara, pelo amor de Deus, tu tá dando jeitinho, cara, de novo. Aí tu vai querer cobrar um cara que é extremamente pilantra, que tá te falando pra te fazer um jeitinho ali. Sim. Vai dar errado, cara. Não existe, é uma utopia. O consórcio é regido pelo Banco Central, tem a BAC por trás, tem um órgão regulamentador disso. Tu acha que um cara dali de Belém do Pará vai ter a capacidade de pegar fulano de tal e te antecipar na fila por causa de dinheiro e vai passar por Banco Central, por todo mundo? Não existe essa possibilidade. Fora que existe o cara que pode dar 5.001, né? Então... É isso, pô. Não, e também o dinheiro, sempre que, né? Falando agora até pro público, sempre que você for dar algum dinheiro ou ofertar um lance, alguma coisa do tipo, veja lá, verifique se o boleto tá no nome da empresa no qual você contratou. Não existe Pix direto pros vendedores. É uma das formas que tem de estar se blindando aí com relação ao lance, né? Lance é direto para a administradora. Não tem que passar pro meu Pix pessoal, pro Pix da empresa. É para a administradora. Isso blinda mais, né? Eu posso até falar uma besteira, mas chegou uma vez a gente tentou fazer uma contemplação, né? E o boleto ele chega direto da administradora, direto para ti, através de e-mail. Isso. Então é uma coisa perfeito. Até... um alerta aí, né? Sim. É diretamente com a administradora, todos os boletos são com a administradora, não tem nada a ver. O cara que tá te vendendo, ele só tá te prestando uma consultoria para ver algo personalizado para tua realidade. Ponto, acabou. Ele vai estar todo mês ali te assessorando, te mandando situações, informações. Até o lance ele é verbal. Não precisa, eu quero ofertar 500 mil de lance. É verbal, tu só vai pagar o boleto uma vez que se você for contemplado, entendeu? E aquele atento que tu falaste sobre a questão do teu investimento, eu trouxe um dado aqui que eu fiz até uma postagem lá no nosso Instagram, é que 90% de todas as pessoas do mundo, os milionários, 90% desses milionários, eles só são milionários devido ao mercado imobiliário. Sim. Então, tipo assim, cara, uma coisa que até o Thiago Nigro falou. Deus deu o dom para o homem, um homem que eu digo, a humanidade, de se multiplicar, pô. Vai se multiplicar. Deus deu esse dom pra gente. Vai lá, se multiplica e tal, beleza. Mas as terras que existem, já existem, não tem como ser criada mais. Então, tu entende comigo, Carlos, que lá na frente a conta não vai bater, porque a gente multiplicando para terra que não pode ser aumentada. Sim. E hoje a gente vê essa verticalização, né, dos prédios e tal, mas tem uma hora que vai inchar. Então, cara, é um tiro exato. Investir ali em imóveis e tal, deixar, na verdade, aquele teu patrimônio, não é jogando contra ações e tal. Não, a gente tem que ter, porque é uma liquidez, aquele momento de ter um aperto, uma emergência, tu pega o dinheiro lá, até porque a gente entende que imóvel a gente não vende assim na esquina ali, entendeu? Então, mas para aumentar o teu patrimônio, para te ter uma renda passiva lá na frente, viver de aluguéis e tal, etc., cara, é a melhor condição que eu vejo hoje, de forma mercadológica. Eu olho para todo lado e eu vejo que o imóvel ele é ouro no mercado. Entendeu? E é uma forma de alavancar o patrimônio também, né? Sim. Para quem é investidor ou até mesmo empreende no mercado imobiliário, e, como tu falaste, a maioria desses milionários, bilionários, investem muito em imóveis porque o imóvel ele tem aquela situação da valorização. Ele sempre está valorizando. Sim. No mínimo, junto com a inflação. Né? Então, o imóvel, deu tudo errado. Deu tudo errado, ele pelo menos se mantém o preço, né? Então, o que acontece? Muita gente usa como alavancagem. Então, por exemplo, vamos lá. Eu comprei um terreno. Eu uso uma carta que eu tenho, por exemplo, para construir a casa. Essa casa ela vai ficar pronta daqui a 10 meses, né? Comprei um terreno por, vamos lá, 200 mil, tá? Minha construção ali deu 400. Somando tudo, daria mais ou menos uns 600 mil. Certo. Depois que a casa está pronta, ela vale 1 milhão. Tranquilo. Então, tu tá ali, tu gastou pouca coisa, porque tu pode utilizar, por exemplo, a carta de crédito para fazer essa construção, só que tu não precisa pagar toda ela. Então, lá na frente, quando ela ficar pronta, tu ganha um valor, tu quita teu débito, né? E ou transfere, por exemplo, e já parte para outra, com o dinheiro no bolso.
Então, só nessa... Tu fez dinheiro sem ter dinheiro, né? Exatamente. Usa o dinheiro do administrador. Opa! Gente, a gente tá gravando na terça-feira, após Dia dos Namorados. E pra quem acompanha aí o Carlos na rede social, a gente viu ontem ele postando foto, né, no apartamento novo, com a Adriele. E assim, eu queria que tu falasse um pouco agora dos teus sonhos. Como é? O que tu vislumbra daqui pro futuro? Quanto família? Quanto empresa? O que de fato assim tu tem sonhado para ti no futuro? Olha, essa é uma pergunta que ela é normalmente difícil de responder para mim, porque todo dia eu tenho um sonho diferente. Mas eu tô realizando um grande sonho. Eu tô morando em um condomínio que, desde quando eu conheci, era meu sonho de morar ali. E eu tava comentando com ela, pô, eu tô vivendo com uma mulher que eu quero viver o resto da vida no lugar que eu sempre quis morar. Então, para mim, é uma realização de um sonho. Cara, inimaginável. Toda vez que eu chego lá, parece que agora dá mais vontade de ir para casa, sabe? É até perigoso isso. Mas dá mais vontade de ir para casa porque eu tô realizando realmente um sonho. E é muito bacana tu poder fazer isso, né? Porque, assim, envolve muitas coisas. Eu tô falando aqui do lado totalmente pessoal. Há 8 anos atrás, quando eu entrei no mercado imobiliário, eu não sabia que eu poderia chegar nisso. Eu achava, até porque quando eu entrei no mercado de Minha Casa Minha Vida, eu acreditava que ou Minha Casa Minha Vida era para onde eu tinha que ir. Sim. E, pô, nada contra o Minha Casa Minha Vida, Sim. muito pelo contrário. Muita gente, né, que nunca teve a possibilidade de morar num imóvel do padrão popular, tá tendo essa oportunidade, sair do aluguel, sair da casa de sogro, de sogra, Ai. de parente, de pai, né? E também, às vezes, muita gente mora de favor. Então, tá tendo a oportunidade de morar ali. Sim. Só que eu não queria, e eu acho que isso é até um recado, né, para todo mundo, a gente não pode limitar nossos sonhos. A gente precisa Verdade. sonhar grande. Sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho, né? Então, eu falei, cara, eu quero mais, né? E, pô, a gente vive, às vezes, no Brasil, que parece que é pecado prosperar, né? Então, a gente às vezes, a gente se sente culpado de prosperar, né? E essa chave teve que mudar em mim. Eu mudei ela hoje. Hoje eu digo o seguinte, se eu posso prosperar, todo mundo pode, né? E para algumas pessoas vai ser um pouco mais difícil devido às condições. Pô, eu tenho certeza que eu tive muito privilégio, como falei para vocês aqui no início. Sim. Estudei em boas escolas, estudei numa boa faculdade. Isso me ajudou bastante em muita coisa, né? Não vai ser... Quem partir, por exemplo, de uma outra realidade, talvez não tenha... Não vou dizer que foi facilidade, porque não foi fácil, mas talvez sejam caminhos diferentes. Sim. Né? Então, o que eu estou falando isso é basicamente para as pessoas entenderem que todo mundo pode prosperar. Sim. Né? Para alguns vai ser mais difícil? Vai, mas pode. Entendeu? E basta a pessoa acreditar. E como eu falei para vocês no começo, eu não acreditava que eu podia. Né? Então, quando essa chave mudou, eu falei, bem, eu posso. E, pô, eu fiz um vídeo, até postei no meu Instagram também, no meu TikTok, que há 1 ano atrás, exatamente, eu tinha respondido um comentário falando que eu iria morar ali. E naquela época não tinha nada planejado, né? Eu não estava com planejamento de me mudar, nem nada. Foi até uma vontade que tu... Foi uma vontade que deu ali, mas foi Exatamente. algo até solto de forma assim... Sim. Que tu nem realmente... Não, já existia aquela materialização, sabe? Sim. Aquilo que tu, pô, é aqui que eu quero. Esse Top. é meu objetivo. Uhum. Então já existia isso. Entendi. Mas não existia, tipo assim, eu não sabia em quanto tempo. Entendi. Então, aquilo ali pra mim foi uma coisa bem legal. E, pô, tá sendo fantástico. Infelizmente, eu descobri que as louças, elas precisam ser lavadas. Que as roupas, elas precisam ser passadas. Antigamente, no passo de mágica, apareciam minhas roupas todas limpas dentro do meu armário. Hoje em dia, elas estão revoltadas. Acho que eu tenho que trocar o sabão. Então, assim, é legal. É uma nova fase que a gente está vivendo. Está iniciando, na verdade, né? E, pô, tá sendo muito satisfatório. Tem objetivos maiores, né? Como ali... Eu vislumbro o mercado imobiliário de uma ótica diferente, né? Que a gente, como profissional, a gente vê as coisas acontecendo. Tem objetivos de criar um patrimônio imobiliário grande, até porque eu atendo clientes, né, que hoje têm patrimônio. Tem acesso, né, também a outras realidades. Exatamente. E tal. Exatamente. Cara, isso muda muito. Quando tu tem acesso a outras realidades, que tu foge um pouquinho ali da tua bolha, tu muda a tua percepção sobre o mundo. Experiência, né? Muda a frequência. Exatamente.
E hoje a minha percepção de vida, como eu te falei, o meu sonho hoje é um. Amanhã pode ser outro, né? Vai depender de algumas conversas. Sim. Hoje à noite, por exemplo, vai ter um evento do mercado imobiliário que eu vou fazer network. Nesse network, posso conhecer pessoas que vão dizer assim, cara, fiz isso, isso e isso. E aí o meu objetivo muda, mas sempre na mesma direção, de crescimento, né? E quando eu falo crescimento, às vezes eu não estou falando só de dinheiro. Às vezes não estou falando só de dinheiro. Estou falando como crescer como pessoa, como profissional. Prosperar tá ligado a Exatamente. ser ali em todas as áreas da tua vida, todas né? as áreas, Família, profissional, Exatamente. espiritual. Então, por exemplo, eu quero ser um melhor corretor amanhã do que eu sou hoje, né? E quando eu falo ser melhor corretor, não é que significa que eu vou vender mais, mas talvez que eu vá, talvez até vender a mesma coisa, claro que não, que eu quero sempre crescer, mas vender a mesma coisa, só que de uma forma melhor, né? Que eu possa ensinar outros, né? que eu possa ensinar outros corretores, né? Que eu possa pegar aquele corretor que está iniciando no mercado e dizer, vamos, é assim, esse aqui é o caminho, só me ouve e me segue que tu vai chegar lá, entendeu? Porque a gente vê muita gente querendo tudo Reter, só né? para si, entendeu? E a gente sabe que quando a gente transborda a informação, que multiplica, entendeu? Então, eu tenho esse é o meu objetivo, é sempre querer ensinar mais. Eu descobri isso em mim, sabe? De poder mentorar, ensinar corretores, e não só corretores, às vezes pessoas que, por exemplo, tem muita gente no TikTok que vem falar comigo, pô, cara, eu não sei como é que eu faço para comprar minha casa. E eu faço essa assessoria Top, cara. de uma forma meio que gratuita, sabe? Pô, faz isso, te planeja para isso, te planeja, faz aquilo, não sei o que, tal. Então, sem ganhar nada, mas de uma forma em que eu vou me sentir realizado em ajudar alguém, sabe? Eu acho que isso é bem legal. E, cara, crescer como pessoa, sabe? De poder ajudar mais gente, de poder... como eu falei, hoje eu sou uma pessoa privilegiada, mas ajudar pessoas que não teve o mesmo privilégio do que eu, que não têm as mesmas condições do que eu. Então, isso me ajuda a evoluir, né? A crescer e etc. E como empreendedor, eu tenho uma visão para Imobis de ter um complexo, na verdade, de voltado para o mercado imobiliário, né? Então, da gente poder atender de A a Z as pessoas, né, que estão pensando no mercado imobiliário, seja com a compra, a venda, a gestão, leilão... Abraçar enfim, toda esse nicho, né? Essa galera exatamente. ali, né? E a gente poder ir crescendo, né? Ser referência aqui em Belém, depois a nível Pará, nível Norte, pegar ali o Brasil todo, e lá na frente até a gente chegar aí no patamar aí internacional. Então, esse é o meu objetivo. Top. Tenho isso desenhado, e eu acho que é importante até as pessoas saberem, né? Às vezes a gente sonha, mas a gente às vezes não sabe qual o caminho. E é bom a gente saber qual o caminho. E eu sei hoje, né, na minha realidade de hoje, sei qual o caminho que eu tenho que seguir para fazer isso. Porém, as coisas, como eu falei, o início da Imobis, a gente já teve que mudar a rota. Sim. Então, provavelmente, aqui vai mudar a rota também. E a gente está pronto para essa mudança de rota. Mas tu tem pelo menos o escopo e sabe onde Exatamente. quer chegar. Isso é importante, porque às vezes tem cara que só... sonho em mercado internacional. Tá, mas tem um espaço aqui. Tu tá aqui e tem um mercado internacional. Exatamente. Então, essa questão do escopo, né, do esqueleto, que tu... Pô, vou conseguir isso. Vão acontecer algumas coisas que vão me levar para outros caminhos, mas... Sim. E o meu objetivo, assim... Aí já entra um pouquinho até, talvez, de ego, mas... quando duas pessoas sentarem para conversar sobre o mercado imobiliário, meu objetivo é que meu nome seja citado. Show. Então, eu quero chegar nesse nível, sabe? De ser referência, não só para corretores, mas também para clientes. Top. Legal, top. Gente, estou muito feliz com o podcast de hoje. Nosso intuito era, de fato, esse, trazer pessoas, jovens empreendedores, vivendo vidas reais, dificuldades reais, que a gente sabe que hoje tu vive uma realidade diferente, mas outra hora não foi. E trazer um pouquinho da experiência, né, daquilo que a gente tem vivido. Aprendi muito contigo, foi muito bom estar aqui junto. Eu sei que mais pra frente a conversa vai ter outros níveis, né, amor? O intuito aqui é a gente crescer junto. E é isso, muito feliz. Muito obrigada por ter vindo, aceitado o nosso convite. A gente aprendeu bastante aqui agora. Realmente foi um tempo de qualidade que a gente teve, né? É muito bom quando a gente cria expectativas e elas são superadas. Então, eu tinha uma expectativa sobre a tua pessoa e ela foi superada hoje, né? Hoje a gente teve nosso primeiro contato
pessoal de fato. Segundo. Isso, o segundo. O primeiro foi mais um fã correndo atrás. rapaz. Dá um autógrafo aqui. Mas aí realmente tu és uma excelente pessoa, cara, pelo que a gente conheceu, né? Eu peço a Deus, rogo a Deus que Ele abençoe teus projetos, né? Hoje, no mundo que a gente está, realmente, o cara que pensa em constituir família, o cara que zela por fidelidade, e a gente sabe o quanto tempo tu tá aí com a tua esposa, tua noiva, né, no caso, namorada, e realmente família é projeto de Deus, cara. Então, se tu tens esse valor, esse princípio, né, pessoas que prosperam são pessoas que respeitam princípios, né, e a Bíblia ela é muito direta em relação a isso, né, independente de crença ou algo do tipo, mas pessoas que respeitam princípios, essas pessoas elas vão prosperar nessa terra, né. Não, e então, até o princípio dele não reter, né? Querer dividir. Isso, do transbordo, de gente querer auxiliar, né? Pode conhecer pessoas. mais do teu coração também. Isso é importante, porque a gente entende também que hoje principalmente na nossa região, né, no norte, tudo chega mais tarde aqui, tudo a gente pega depois, digamos assim, né? E é muito bom quando tem uma referência dividindo, compartilhando, porque daí gera o crescimento da região em si, né? Sim. E é muito bom tu ter um coração assim. Eu fiquei bem feliz também de te conhecer e poder entender mais, assim, né, do teu projeto, da tua visão. E eu tô super satisfeita agora em ser amigos. Pô, legal. Eu que agradeço o convite. Beleza, tranquilo. Gente, esse foi mais um Casalcast, né? O nosso segundo episódio. Vamos fazer mais gravações de outro e contar Comentem o que vocês acharam. Com certeza o Carlos vai vir mais vezes aqui com a gente. O que vocês querem saber mais. Se vocês querem mais informações de bastidores, perguntas, mandem aí pra gente. Mandem também no Instagram. A gente vai abrir, né, amor? Vai abrir caixinha de pergunta lá pra gente trocar uma ideia. A gente vai soltar alguns cortes, né? Mas é isso aí. Agradecer aqui ao Number One Studio novamente, né? Que são nossos parceiros de gravação dos vídeos e tal. São pessoas, assim, excelentes profissionais, né? Qualidade de material incrível, como vocês podem ver aí na gravação. Então, se tu queres realmente ter um posicionamento bom na internet, você precisa ter uma boa imagem, né? E não é somente a mensagem que tu carrega que vai fazer a diferença, mas a imagem que tu passa, a seriedade, a preocupação com que tu vai gravar isso aí e vai externar para o teu público, isso é imprescindível, né? Então, se for pensar nisso, Number One Studio. E se for pensar em imóvel, nosso amigo Carlos Neto aqui, ó. Bem, novamente agradeço o convite. Pô, foi um privilégio estar aqui com vocês, bater esse papo, que é gostoso, né? A gente aprende também. Às vezes a gente está ali conversando e, pô, tu pega algum insightzinho que tu leva. Quem é empreendedor sabe, né? Sobre isso. E, pô, deixa aqui meus contatos também, né? Para quem quiser me achar nas redes sociais. É sempre @CarlosASNeto com 2 T's. Em todas as redes sociais é assim. Show. Show de bola, gente. Galera. Tamo pra cima. Bora!